Quais serão as consequências por todas essas mortes? O mundo com certeza não ficará calado, então o que vai acontecer agora? É isso que vamos ver nessa review do segundo capítulo de Mais 99 Wooden Stick após a vinheta. Opa, meu nome é Matheus Damasio e esse é o canal Manhualizando. No capítulo passado foi nos apresentado o mundo de Mais 99 Wooden Stick, que é um mundo de um jogo onde o protagonista, quem viu o vídeo passado vai entender que eu ainda tenho minhas dúvidas sobre afinal quem é o protagonista da história, vou deixar aqui no card, tá? Enfim, o cara é apresentado pra gente como um Zé Ninguém que acaba sendo traído pela garota que ele confiava e assim ficou sem nada. E depois disso ele conseguiu um graveto que aparentemente se tornou então a arma mais poderosa do jogo. Com isso, nós chegamos então ao que nós vamos ver nessa review de hoje. E eu confesso pra vocês uma coisa, tá? Eu não estava preparado para o que aconteceu. Isso me pegou completamente desprevenido. Vamos lá então. Para começar a review agora, eu vou só te pedir antes para curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Isso me ajuda muito a poder divulgar os manhwas para cada vez mais pessoas e assim trazer cada vez mais obras para o Brasil para que nós possamos ter ainda mais divertimento e mais manhwas para ler a cada dia. Beleza? Recados dados, bora lá. O capítulo começa com o nosso protagonista pensando sobre si mesmo. Ele começa a se descrever como um Zé Ninguém, alguém fracassado. Usando as suas próprias palavras, ele descreveu a sua vida atual como sendo um bronze 4. Ou melhor, ele era. Enquanto ele está ali pensando e caminhando, ele acaba esbarrando com um brutamontes careca que aparentemente parece querer comprar briga com ele. Detalhe que o protagonista ainda continua andando só de capa e cueca, e por isso ele continua chamando muita atenção onde ele está passando. Antes que esse brutamontes pudesse fazer qualquer coisa e começar uma briga, ele simplesmente pega aquele power graveto dele e encosta na cabeça do brutamontes careca e de repente esse cara simplesmente some no meio de uma rajada de energia muito forte. Aí então, depois disso acontecer, o protagonista finalmente termina o que ele estava pensando. E a conclusão que ele chega é que, independente do que ele era na vida real, nesse mundo, ele era o mais forte. Então vamos lá. Nós chegamos num momento onde temos um protagonista com uma arma super apelona e aparentemente invencível. Ou seja, ele tinha tudo o que precisava para poder se vingar de todas aquelas pessoas que tinham humilhado ele e aparentemente ele conseguiria fazer isso de uma maneira super fácil e tranquila. Só que então surge um pequeno problema. Como diz o ditado, aquilo tudo era bom demais para ser verdade. Nós descobrimos então que aquele power graveto na verdade era fogo de palha, porque ele tinha uma falha fatal que faria com que a vingança do protagonista não pudesse mais acontecer. E esse problema era a durabilidade da arma. Quem já jogou RPG ou jogos desse tipo sabe que as armas e equipamentos em geral, armaduras, enfim, elas têm uma durabilidade, ou seja, elas têm um limite máximo de usos antes que elas se desgastem e quebrem, e aí não possam mais ser usadas. E isso imita muito a vida real, onde se nós pegamos alguma coisa, vou pegar um exemplo, uma bola. Você compra uma bola hoje, você vai usar a sua bola, você vai chutar, ou jogar independente do que você for usar, e a sua bola vai se desgastando, até que chega um momento que você não consegue mais usar a sua bola. Porque de tanto usar ela, a durabilidade dela chegou a um limite crítico e ela não serve mais para usar. Ela já chega um momento que ela estoura, ela quebra, e da mesma forma funcionava aqui nesse jogo. O graveto dele também tinha uma durabilidade. E como, voltando lá no início, nós lembramos que esse graveto é um item de iniciante, a durabilidade desse graveto é extremamente baixa. Ele tinha apenas 5 de durabilidade. Ou melhor, isso no começo, Nosso protagonista já tinha dado 2 golpes, restando para ele então apenas 3 de durabilidade. Após o protagonista ter visto que os planos dele não tinham mais como se concretizar, o cenário muda e é apresentado para a gente um lugar chamado Vale dos Mortos, que é um lugar assim, como o nome já diz, cheio de caveiras no chão e com algumas pedras pontiagudas, então é um lugar desértico onde só tem a morte, Isso dá para entender bem claro ali com esse cenário. O Vale dos Mortos é o lugar onde vive o monstro mais poderoso de Chrono Life.
o dragão de 2 cabeças, Urus. Então assim que o protagonista chega lá, aparece o dragão, e o dragão começa com aquelas típicas falas que todo chefão tem, né? De você chegou até aqui e a sua vida vai ter um fim hoje, você tem coragem de entrar no Vale dos Mortos e tudo mais, porém sua coragem não será nada, enfim, aqueles discursos de chefão que a gente tem roteirizado habitual em jogos desse tipo, né? Bom, no meio do discurso o que acontece? Nosso protagonista simplesmente pega a mãozinha dele, abaixa e uma grande rajada de energia vem no dragão e de repente o nosso Urus, o dragão de 2 cabeças, se transforma em Uro, o dragão de 1 cabeça só. Uma cabeça dele foi completamente dizimada com o golpe do graveto, né? E aí nesse momento o dragão já começa a ficar, opa, peraí, calma, quem é você? O que tá acontecendo? E o protagonista até acha estranho, tá, qual é que é? Tu não tava falando que ia me matar, tudo mais? E o dragão, ele passa um ar mais humano, por assim dizer, que ele fala, não, aquilo lá era roteiro, era a minha fala do jogo, eu tinha que falar aquilo, mas vamos lá, vamos conversar. E, enfim, o protagonista, ele simplesmente ignora o dragão falando e solta mais um golpe, deixando o dragão à beira da morte, caído no chão. Antes de dar o golpe final, nosso protagonista começa a resmungar, reclamando que se não fosse a durabilidade, os planos dele poderiam ter dado certo. E quando o dragão ouve isso, ele fala que se o problema dele fosse a durabilidade da arma, então ele poderia resolver isso, poderia ter a solução. O Urus então explica para ele sobre uma arma chamada Espada Ego. Essa arma é a arma mais poderosa de Chronolife. E ela é criada quando o dragão pega e infunde a sua alma numa espada ou numa arma de um aventureiro, né? E quando isso acontece, a durabilidade do item se torna infinita. Sem pensar 2 vezes, é claro que o nosso protagonista aceita a oferta do dragão, que se não fizesse isso ia morrer ali, né? E então o graveto dele se funde com a alma do dragão e se transforma numa espada ego. Claro, ele mantém a forma de um graveto aqui e com isso nasce a mais poderosa arma, o graveto mais 99 de rank ego com durabilidade infinita. Com a morte de Urus, né, os subordinados dele lá no Vale dos Mortos vêm e tentam se vingar do nosso protagonista, que simplesmente faz um movimento ali de graveto e lida facilmente com todos eles. E novamente a gente tem um close da Terra, do planeta, com aquela onda de energia gigante saindo para fora do planeta, como nós já vimos no primeiro capítulo, né? O cenário muda novamente e nós vamos para uma cidade. Nessa cidade tem um soldado apresentando um cartaz de procurado do nosso protagonista. Ele estava dizendo que por aquele jogador ter matado mais de 800 mil jogadores, ele estava sendo procurado e que a recompensa por ele era de 1 bilhão de ouros. E se convertesse lá para a moeda coreana seria 1 bilhão de wons também. Então era bastante dinheiro a recompensa por esse assassino que fez a maior história de PK dentro do jogo, o maior recorde de tudo. Pessoal, para quem não sabe, PK é quando um jogador mata outro jogador dentro de um jogo de RPG, tá? Nós vemos então as 5 maiores guildas se reunindo para formarem uma aliança justamente para poder caçar e derrotar esse jogador que derrotou e matou todos os 800 mil jogadores. E com isso é nos apresentado o nome dessas principais guildas e os seus líderes, né? Começando pela Guilda Sagrada, que era liderada pela jogadora Sentry. A Guilda Linhagem da Cruz, que era liderada pelo jogador Su-Ho. A Guilda Terra Santa, que era liderada pela feiticeira Abracadabra. A Guilda Robin Hood, que era liderada pelo jogador Hong. E por fim, a Guilda da Justiça, que era liderada pelo jogador Olhos de Falcão. Sim, esse é o nome do cara. Inclusive o Olhos de Falcão foi a pessoa que tomou a liderança e que começou a liderar então toda essa união das 5 guildas para poder caçar o nosso personagem principal. Antes de passar para a parte final do vídeo, quero te lembrar novamente de dar o like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E lembrando principalmente de ativar as notificações, porque essa semana e na próxima nós vamos estar colocando em dia as reviews de todos os capítulos que já saíram até agora. Então para você não perder nenhum, você tem que ativar as notificações e o YouTube vai estar te lembrando toda vez que eu estiver postando um novo vídeo, beleza? Recados dados então, o que eu achei desse capítulo? Pessoal, me pegou totalmente de surpresa naquele momento que eu vi que o graveto simplesmente tinha uma durabilidade baixa.
E depois me pegou de surpresa de novo, como no mesmo capítulo, aquilo que nós pensamos, pô, vai ser o problema agora então, foi resolvido de uma maneira extremamente simples e fácil e deixou a arma ainda melhor, né? Ele conseguiu agora o pet mais poderoso do jogo aí, que é o Dragon Urus, que a alma dele tá na arma dele e ele pode ter contato ali com o Urus. Enfim, eu gostei bastante, tá? Esse capítulo, ele tá levantando hype ainda mais pra mim, principalmente em relação às escalas de poder. Eu quero ver o que mais essa arma pode fazer, porque ela realmente tá aparentando ser muito forte. E é isso aí, pessoal. Nos próximos capítulos a gente vai poder ver ainda um pouco mais nas próximas reviews. Então eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, ligar as notificações. E a gente se vê no próximo capítulo. Até!